Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que vos fala é o Gelson Souza do Instagram, @Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, @JMaradona, rei dos memes. Joãozinho, chegamos, o que no Nordeste é considerado uma das melhores semanas do ano, né, cara? A semana de São João. Estamos gravando literalmente, né, no dia que é mais importante do que o próprio São João, que é a véspera de São João, tá ligado? É igual o Natal, tá ligado? 24 é mais Natal que 25 e 23 de junho é mais São João do que 24 de junho, tá ligado? Essa eu não sabia, não. Isso é só para quem é iniciado, acho. Só pra quem é da região. Mas, cara, essa época do ano é fenomenal. Essa época do ano é maravilhosa. Acho que errado tá quem não aproveita. Não, é absurdo. E eu ia falar que, na verdade, aqui você, pelo menos, né, nos interiores e tal, e quando você pensa mesmo nas tradições de cultura, né, o dia 23 é o dia que você vai acender a fogueira, né, é o dia meio que você vai celebrar, né, a festa de São João. Saquei. Atualmente, a maioria das cidades colocam uma semana de festa, né? E aí pega São João, vai até São Pedro, que é dia 28 de junho. Mas é isso. Bom, tem alguma corrida temática aí, cara? Não, cara. E Tá aí não, um acho nicho, hein? não, porque é isso, tá ligado? Tipo, São João é São João, pô, respeita as pessoas. Vai misturar, não. Os caras já fizeram a Maratona do Frevo, que é uma referência ao carnaval, né? Ao frevo e tal, que é no início do ano, né? Mas ligada ao São João ainda não. Se Tá mantém o aí. Não, porque eu acho que uma camiseta ficava bonita, hein? Uma camiseta, sei lá, um kit típico. Sei lá, fica aí. A ideia ou não fica, não misturem as bolas. Não, já tá precisando aqui, né, cara? Ou então aprovem que o pós-prova seja um forró Porra, decorado, tá uma ligado? quadrilha improvisada ali com quem quiser fazer. Pô, aí, ó, tem uma ideia no ar. Então, pra E girar. você aproveita? Você curte? Você curte as festinhas aí? Gosto muito esse ano, como eu tô no processo de mudança. Eu meio que tô off das festas juninas, mas gosto bastante, cara, gosto bastante. Geralmente eu passo em Ilhéus, né? Então esse ano eu não viajei nesse meio do ano. Aí geralmente eu tô passando lá, mas eu gosto sim. Bom, o Joaquim foi a primeira festa junina dele sábado. Então, aquela coisa da hora de vestir menininho de junino, pá, ficou da hora, ficou massa, ficou feliz. Ah, bom demais. Cara, é isso, né? Esse momento também é um momento em que eu tirei ali meio que um momento ali de, cara, sabático. Sabático, pode crer. Vai que só vinha o nome, João, na minha mente, celibato. Às Então, vezes também, né? Vai saber. cada 2 semanas ali, 3 semanas de celibato da corrida. Eu tô há 2 semanas, agora é a terceira semana em que eu tirei o pé de treino e tal, né? Até porque, enfim, teve Maratona do Rio, eu vim de 2 sequências, né? Teve a Maratona de Montevidéu, que eu terminei abandonando a prova, depois eu voltei para concluir a Maratona do Rio, então a ideia é realmente esse momento que eu acho que, se você não vai fazer SP City agora em julho, Maratona de Floripa agora no final de agosto, né, é o melhor momento para a pessoa dar força, né? Então, eu acho que esse é o momento ideal, né? Eu acho que assim como no final do ano a gente precisa de ter 2 semaninhas de descanso, que geralmente é o que a gente utiliza no Natal, Réveillon, né? Então tem as festividades de final do ano. No meio do ano também é bom a gente dar um descanso ao corpo para não ser aquela carga o tempo todo, né, cara? Que termina realmente você podendo levar seu corpo ali a uma fadiga extrema, uma lesão.
Exato. Então, E também tem a situação de quando vem uma prova atrás da outra, e vamos dizer assim, nem todas estão fluindo 100% tranquilas, né? Às vezes você pode se colocar numa situação aí de risco de chegar, sei lá, entediar, tá ligado? Entrar num bode da corrida aí, porque, sei lá, a coisa começa a encontrar muito muro, tá ligado? No meio das provas exato. e você perde o tesão pela coisa, tá ligado? Então, assim, eu acho que, como você disse, né? A gente escolhe ali um semestre para dar ah, uma otimizada nas provas, né? Fazer mais coisa, dar uma intensificada nas provas. Mas é legal quando você consegue tirar um período durante o ano e não só no final do ano, que é o período de festa, né? Que normalmente se para mesmo, mas para dar essa recuperada, né? Talvez até, sei lá, daqui uns 2, 3 meses, colocar uma outra prova mais com um objetivo um pouco mais estabelecido, né? Mas esse período de descanso, cara, tanto físico quanto mental, ele é fundamental para a manutenção da corrida enquanto um hobby saudável e satisfatório. Acho que é exatamente isso. Quando você estava falando, eu ia brincar que o problema é que o Moro pode começar a aparecer antes dos 30, né? Então você vai fazer uma prova de 1, tem um Moro, Exato, uma prova de 10 tem um exato. Moro. Começa a Mas aparecer eu as acho muretinhas, portão. total. E eu acho que é muito por aí mesmo, né? E até de a gente entender que, putz, cara, às vezes é preciso dar uma desacelerada, repensar a rota e tal. A minha próxima prova que eu tô assim colocando como horizonte é a maratona de Aracaju, fazer a meia maratona lá, então é uma prova que vai ser no final de outubro, né? Então isso aí dá, digamos que um lastro bom de descansar o mês de junho todo, e aí na semana que vem, julho, começar julho com carga, e aí ter aí, né, julho, agosto, setembro e outubro, são 4 meses, então dá para fazer uma boa preparação sem ficar noiado e tal, sem cair no balde da corrida. Pode crer, pode crer. Cara, tava até pensando essa semana, cara, que eu tô aqui em Uberlândia, que no próximo semestre, que começa em agosto, né, que tá meio torto o calendário, as coisas ficam um pouco mais leves em relação a dias aqui em Uberlândia, e finalmente vai dar para tentar colocar as coisas em ordem, tá ligado? Tipo, já me inscrever numa provinha, pelo menos ali em novembro, dezembro, só para fechar o ano com uma coisa resolvida, pelo menos, sabe? Tipo, uma coisa ali, uma medalhinha no peito, né? Levar o Joaquim para passear, enfim, essas coisas. Vou É, começar a procurar alguma provinha ali em novembro, dezembro para poder colocar uma rotina de curtir um leve, pouquinho. né? Uns trotezinhos Exato, durante a semana, uma ou duas e, vezes. e aquela coisa, né? Tem muita gente que treina por treinar porque acha divertido, acha saudável, tipo, atingiu esse nirvana já, tá ligado? De conseguir seguir planilha e tem objetivos mais factuais, né, de prova. Cara, não adianta, cara. Eu quero medalhinha no peito, sabe? Tem que ter um Precisa ter objetivo ali, ali ó, uma uma prova para data, ajudar, né? um deadline, tá ligado? Que você tem que estar pronto para encarar uma provinha ali de forma gostosa, que você consiga curtir sem sofrer. Sofrer pode ter sofrer, mas tem que ser legal, tem que ser sofrimento legal. É, aquele Então, vamos sofrimento ver aí. que a gente sabe que vale a pena. Eu quero ver se eu acho alguma coisinha legal aí até o final do ano. Talvez seja em Marília mesmo, na região, uma coisa perto, só para facilitar a logística, né? E para, enfim, ter um objetivo, tá ligado? Se não tiver um objetivo, parece que não tem uma coisa que tá te puxando a uma demanda. Não que seja uma demanda é uma palavra horrível, mas um compromisso, né? Um compromisso ali para acertar o rumo. Então, novembro, Eu dezembro acho teremos uma prova. que na verdade também termina sendo um lembrete da necessidade de a gente se manter em movimento, né? Então, putz, cara, Sim, ainda que a gente se inscreva na prova e que não seja algo que né, é uma demanda, é uma busca de quero fazer um tempo X, Y, Z, tipo, é uma prova de putz, cara, ó. Aquela prova tá me lembrando que 1 ou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, eu tenho que sair, dar um pode crer, trotezinho, dar uma caminhada, dar pode uma crer. corridinha. É isso, cara. 2 vezes na semana, pelo menos. E, cara, duas É, vezes a semana dá. Dá, tá. É porque treino curto. Pra distância curta, treino curto, né? 2 vezes a semana dá. 2 vezes. Vai dar, meia né? horinha. Vai dar. Vai ficar mais fácil de dar certo. E aí eu preciso só achar essa prova que tem uma medalha bonita, como diz o Bob, né? O Facebook. O negócio é ter medalha bonita. Senão, nem sai de casa.
Nem vale a pena sair de casa, hein? Gastar meu suado R$ 60. O cara que reclama de preço de inscrição, tá ligado? Meus R$ 45 na prova, eu quero uma medalha bonita. Porra, é foda. Nesse momento, nossos ouvintes do podcast estão se perguntando onde é que João está encontrando provas de R$ 60, provas de R$ 45, tá ligado? Cara, eu vou te falar, cara, no interior de São Paulo, primeiro lote sem camisa, você acha ali uns 45, 60, viu? Prova até de mais distância. Ah, cara, aqui E eu prova acho bem que... organizada, tá? Prova bem organizada. Cara, aqui a gente tem uma prova tradicional, que é uma prova raiz mesmo, que é a Cicorre, que eu acho que é a única prova que você vai, sei lá, deve estar uns R$ 50. É uma prova que é um circuito mensal, então são 12 corridas durante o ano. A medalha é a mesma. Então tem gente que você pontua, né, a cada prova, então tem gente que corre ela todo mês e é uma ideia legal. Eu acho que eu até preciso voltar a fazer esse corre, porque ela corre vários bairros de Recife, né? Então ela tem opção Ah, tá. na Não é sempre universidade. a mesma medalha, mas nunca é o mesmo percurso. Exato, não, nunca é o Que mesmo da hora, percurso, cara. Legal. exatamente. Agora, eu estava pensando assim em relação às provas que são conhecidas, badaladas ou que estão chegando. Eu acho que não tem nenhuma de R$ 60, não, viu, cara? Ah, não, não tem, né? Mas aí você pega pelo conhecido, né? Já é É. conhecido, não vai ter por 60 conto, mas nem a pau. Mas sim, tem provas no interior de São Paulo, assim, Marília, pelo menos, que a MF Evento organiza, que é uma organização boa, sabe? Vai ter copo, vai ter trajeto bem marcado, vai ter segurança, vai ter ambulância, vai estar no horário, né? Coisas básicas de uma corrida, né? Que você acha, cara, 60, 65 ali, o primeiríssimo lote, quantidade reservada, sem camisa, mas você acha, sabe? Você vai pagar ali um preço muito em conta para uma prova boa, sabe? Uma prova que você tem certeza que você vai largar no horário, você vai pegar uma medalha legal, você vai ter hidratação, sei lá, 10, 16 quilômetros, você consegue até com umas provas um pouquinho mais longas. Então, mas sim, claro, né? Não é o normal. E também a gente sabe o quanto custa uma prova, sabe que esse tipo de coisa é só. Não tem como sustentar uma prova com inscrição de R$ 60. Não tem, não tem. Na verdade, muitas vezes a própria inscrição nem paga, né? Se os caras não conseguem um patrocínio bom, os caras não sustentam a Exatamente. prova. É isso. E falando em provas de valores baixos, né? Bora falar de uma que o investimento é extremamente alto para nós brasileiros, que é a Conrads Marathon, né? A rainha das ultras. Porra. Eu acho que a única ultra ao qual ela é a rainha e que tem o nome de maratona, né? Então o nome não é Conrads Ultra Marathon, né? O nome é Conrads Marathon. Ela tem até essa brecha. Ela pode. Não, ela pode tudo. E ela teve a última edição dela, né? Agora no início de junho, é sempre no início de junho. E foi sua edição 99, né? Então, rumo a 100 anos da Conrad em 2027, né? A gente teve aí um número absurdo eu acho que foi a primeira vez que eu vi um número extremamente alto de conhecidos correndo a Conrads, assim, Cara, tipo, eu sei ia lá. comentar isso. Eu ia comentar isso. Falar assim, tem tanta gente que eu tava no Instagram correndo que parece que tá fácil ir lá correr. Tanto pela distância quanto pelo preço. Parece que, pô, ficou simples correr uma Conrads, tá ligado? Era muito acessível. Corta para não estar fácil nem na Exato. distância nem no preço, tá ligado? Disse o narrador, né? Não, não é fácil. Exatamente. E a Conrads, ela tem uma história incrível de como ela foi se transformando ao longo das suas 99 edições. Hoje ela está no ano 101. A gente teve esse gap por conta da pandemia, né? Eu falo gap, é a diferença de idade da prova com edições realizadas. Mas a prova
ela começou com uma prova literalmente do apartheid sul-africano, entendeu? Então, a prova que em 1925, que faz sua primeira edição, que era no solo africano, que os negros não podiam participar, né? Então, a prova que ocorre no solo sul-africano, que as mulheres não podiam participar, né? E demorou quase meia década não, meio século, quase 50 anos, né, tanto para as mulheres como para os negros oficialmente terem o direito a correr a Conrads, tal qual, no caso das mulheres, foi a Maratona de São Silvestre, nossa Major São Silvestre, né, a corrida de São Sim. Silvestre. Ambas elas meio que dividem, né, isso da história, né? Ambas foram fundadas, tiveram sua primeira edição em 1925 e só em 75, por exemplo, as mulheres tiveram oficialmente o direito de se inscreverem na São Silvestre. No caso da São Silvestre é mais bizarro porque eram 8 quilômetros, tá ligado? Então nem tinha aquele discurso de ai meu Deus, as mulheres não são capazes de correr uma maratona ou uma outra maratona, que era o discurso que era utilizado na Conrad Marathon, mas, por exemplo, né, justificativa que, se a gente se apega a isso, não se enquadrariam os negros, né, sul-africanos serem proibidos de participar, né? E aí eu falei que ela tem uma história incrível porque, né, com o fim do apartheid, com toda a luta que o povo negro sul-africano desenvolveu em seu próprio país, né, eles se apropriam da Conrad Marathon, e a Conrads hoje ela é um dos principais eventos, né, da África do Sul. Tinha uma época que a Conrad Marathon ela era realizada no Dia da Juventude, que é o dia que teve, né, o levante de Soweto. Então é um dia de, né, de manifestação, de resistência, né, onde centenas de jovens, de estudantes foram agredidos pela polícia, com mortes, etc. E aí a Conrads ela ganhou um tamanho tão grande que o governo decidiu desmembrar para não descaracterizar o Dia da Juventude na África do Sul, né? Então o negócio tem uma dimensão tão imensa que, né, a gente precisa ter a Conrads em um dia, né, e o dia relacionado à lembrança do levante de Soweto em outro dia. E uma das coisas que a gente pôde ver, né, nas redes sociais, que tinha uns 2 anos que eu não via essa discussão voltar, era em relação à medalha, né? Então a gente tem ali, né, provas hoje que insistem em fazer medalhas que parecem um pirex, né? Maratona de Porto Alegre, pelo amor de Deus. Linda a prova, mas não precisa Cara não, do céu. gente. Tá Eu ligado? vou, eu vou te falar assim, teria aquela medalha? Teria. Continua achando feia? Continua achando feia, mas teria. Mas Total. acho que eles perdem um Mas pouquinho a mão ali. não, e é isso, João. Eu não acho que a medalha é feia. Eu acho que o tamanho faz ela ser Sim, desproporcional, exato. entendeu? Tipo, imagina, você colocar num quadro para colocar na parede da sua casa? Não dá, Não, mano. você colocar ela junto com as outras medalhas é um destaque que Sim. você não vê com bons olhos, tá ligado? E Sai aí legal na vem. hora que você recebe, mas depois, não sei, não rola. Não, eu não gosto. Eu tenho 2 medalhas que são maiores que o habitual, né? Uma é da Maratona Internacional de Olinda, que é uma medalha muito bonita, igual a Conrads, ou igual a Porto Alegre, é uma medalha bonita, só que ela é tão grande que ela fica desproporcional no meio das outras e eu acho ela feia, por isso. Sim, sim, concordo. Tá ligado? E aí vem a Conrads com a medalha do tamanho de uma moeda de R$ 1, um pouco maior que uma moeda de R$ 1, tá ligado? E que mostra que, ora, cara, se você tem tradição, sabe? Tipo, Sim, não, é. Todo mundo queria ter uma moedinha de R$ 1. Pô, aquela medalha é muito foda, cara. não, O conjunto, assim, medalha, o cordãozinho, o desenho, a história que vem atrás, o suor para conseguir uma daquela, a tal da situação das 12 horas em ponto, não mais do que isso,
E o quão triste é o 12.0001, porque você não vai passar, tá ligado? Nossa, cara, que triste. A Rodrigues, ela postou, cara, um vídeo dessas 12 horas de fechando o portão. Cara do céu, velho. Como aquilo machuca, velho. Porque 10 segundos, mano, 5 segundos, sei lá, amarrou o tênis, tropeçou numa pedra, não sei. Perdeu a prova, mano. Não, É muito foda isso. é isso, né? Para a galera que está nos escutando que talvez não conheça a história da Conrads, a Conrads você tem 12 horas para completar. Esse ano eu vi algo que eu não tinha visto anteriormente, então não sei se foi esse ano que instituíram isso, mas antes você tinha 12 horas para completar a prova a partir da largada da prova. Como são muitas ondas de prova, Sim. porque é muita pessoa largando, se você larga lá atrás e você passa 5 minutos depois pelo pórtico, você perdeu 5 minutos de prova. Sim. E esse ano eu vi que ele tinha relógios diferentes para ondas diferentes. Então, às 12 horas começava a valer da sua onda largar e não, Entendi. por exemplo, do momento que a elite larga. E aí, como o Joãozinho falou, você tem 12 horas para completar a prova, né? Na chegada do pórtico, quando dá 11h59, 59, profissionais, eles se alinham e fecham o pórtico, e se você está ali para completar a prova em 12 horas, 00, 1 segundo ou 2 segundos, você vai bater na trave, ou seja, você vai ter corrido 12 horas, você vai ter corrido 88 quilômetros, você vai ter vencido todas as Big Fives, né, que são as 5 grandes subidas, né, 5 grandes montanhas da Conrads, e não vai para casa com sua medalhinha, tá ligado? E você não ganha Vai ficar nada, muito né? doloroso. Não ganha nada, não ganha nada, não te dão nada. Porque eu lembro que o Rio Nada. tinha a situação de você também começar a contar a hora que relógio geral, independente de quando você saísse. Mas parece que se você não batesse a Pirro em 6 horas, você ainda ganhava uma medalhinha lá de. Enfim, de. Esqueci como chama agora. Tem os pontos de corte durante a prova, né? Mas aí mesmo assim, se você não batesse o último ponto de corte, você não ganhava uma medalhinha lá de consideração, entendeu? Não, Uma não, moedinha não. de consideração lá, né? Não ganha nada, Volta nada, nada. outro ano para buscar. Inspiração essa que a gente tem a prova da a Muralha Marathon Updown, né? Que ela se Sim. inspira diretamente na Conrads, Medalhinha né? também, né? Medalhinha linda, Bonita todos também. os anos são as mesmas medalhas, né? E tal qual a Conrads, você tem medalhas diferentes para tempos diferentes, né? Na Conrads, né, temos a medalha back-to-back, quando você vai 2 vezes seguidas, né? Então, você ganha a medalha back-to-back e você só pode ser back-to-back depois da sua primeira prova. Então, se eu fiz a Conrads agora, em 2026, e eu não for no ano que vem, eu for só em 2028, eu não vou ser back-to-back na Conrads, né? Na Muralha Marathon, eu acho melhor, acho justo. Você pode ser back-to-back mesmo não sendo em anos seguidos, mas obrigatoriamente você precisa fazer uma edição subindo, né, e outra edição descendo, né? Então, se eu for 2 anos, né, com 2 anos descendo, eu não vou ser back-to-back na Muralha Marathon. Mas é isso, cara. Eu acho que todo ano que tem Conrads é um pouco como Boston. Tipo, eu nunca tenho desejo de correr forte. Quando tem Boston, eu falo, porra, bem que eu queria correr forte para eu tentar índice, mas quando Não, tem a Conrads tem uma mística muito foda, cara. Ela, sabe, você faz, digamos assim, você só correu maratona, você corre uma ultra, que seja, de 45, de 50 quilômetros, você já fala assim, cara, se eu correr uma ultra, a ultra da vez é a Conrads, tá ligado? Então, assim, eu acho que o massa é que as provas elas ganhem, né? Eu acho que, enfim, o seu know-how, a sua tradição e consigam se consolidar
pelo que ela é, né? Hoje é evidente, né? Tem uma postagem muitíssimo interessante. Eu vou até separar ela para me fazer meu top 10 medalhas mais bonitas do primeiro semestre, para me postar no final de junho, mas que foi um compilado, né, com as medalhas mais bonitas que um determinado site fez, e tinha a Maratona do Rio, Maratona de Brasília, de Madrid, de Hamburgo, Boston, um negócio assim, fora de série, tá ligado? Mas eu acho que essas provas que tem as medalhas, que são sempre as mesmas medalhas e que mantém a sua beleza pela sua tradição, é um negócio assim, muito, muito foda, muito foda. E, cara, falando em medalha bonita, eu ia até comentar isso, eu tinha notado falar no episódio. Não sei se você chegou a ver a medalha da maratona de Praia Grande, Litoral Paulista. Eu vi que era uma estrela do mar, não era? Cara, uma estrela do mar que abria, cara. Sensacional, coisa linda, velho. Os caras mandaram bem demais, tá maluco. E eu vi até no Corrida do Ar News, né, o Sérgio Rocha falando que teve um aumento considerável de 30% dos concluintes da prova, né? Então, né, como ela, inclusive, não é uma prova que está ali no circuito urbano e tal, né? Ver esse crescimento de provas como essa, que a logística não é tão fácil assim, tipo, não é você Paulo se inscrever para uma City, ou aqui em Recife se inscrever, né, para uma Eu Amo Recife, ou Maratona Maurício de Nassau, né? É uma prova que tem um público muito grande e vem de cidades vizinhas, né, que vem da capital e tal, e ver provas como essa é massa. Tá crescendo, cara. O ano passado ela foi muito bem organizada. E aí ficou a fama, tá ligado? E aí, assim, medalha dela é foda. A medalha dela é muito bonita, cara. Não sei se ela tá igual do ano passado, mas se eu não me engano, no ano passado eu já tinha elogiado ela. Que a medalha também era muito bonita, a medalha de Praia Grande. E... Ela utiliza os elementos marinhos, né, para fazer a medalha. Eu acho que foi ela que teve um ano que, não sei se foi um tubarão, uma tartaruga. Não, essa daí era a Bertioga Maresias. Bertioga Marizia, né? Essa aí cada ano era um animal diferente. No meu ano é a Lula. O povo, sei lá, escolhe, não sei a diferença de Lula e povo, me julguem. Mas cara, teve a tartaruga, teve um tubarão, nem todos ficavam muito legais, mas a ideia era muito boa. No troféu era bom, no troféu ficava massa. Não, era boa. E, cara, temos aí então algumas provas para acontecer, City, Londres, e que a gente pode falar delas? Cara, eu acho que SP City é uma prova que ela abre o segundo semestre, né? Ocorre agora em julho. Eu acho que o que todos estão ansiosos é como a Nike vai se comportar retomando uma grande prova no Brasil, né? Então a Nike assume o patrocínio oficial da SP City, né? Antes era a que era a patrocinadora. E a expectativa é a melhor possível, né? Até porque hoje a gente tem a Adidas, né? Que inclusive renovou o contrato com a Maratona do Rio, né? Tem a Maratona do Rio como seu cargo-chefe, né? E a gente tem a Nike aí também entrando no circuito de principais provas brasileiras. Isso é importante para fortalecer, né, o circuito de corrida de rua no geral, né? Assim como a gente tem a Olímpicos, que é a patrocinadora da Maratona Internacional de Porto Alegre, a New Balance, que é patrocinadora da maratona, né, NB 42K Porto Alegre, né, então uma outra maratona lá em Porto Alegre, e a SP City é isso, né. E a gente tem a Maratona de Londres, que anunciou, tem uma semana, que vai ter 2 provas, né, seguidas, sábado e domingo, né, no sábado corrida feminina, no domingo corrida masculina e com a pretensão totalmente possível de ser alcançada de ter 100 mil corredores, né, no final de semana, 50 mil mulheres, 50 mil homens, particularmente, né, eles falam em ser a maior maratona, não acho que isso o coloquem como a maior maratona, porque são 2 provas, tá ligado? Eles precisam fazer 2 provas. É como se a Maratona do Rio falasse que é a maior maratona porque leva 70 mil pessoas, mas levar 70 mil pessoas é uma coisa, colocar um dia para correr é outra. Mas eu acho que isso diz muito sobre o que representa a Maratona de Londres para a Inglaterra e para a cidade, né? Assim, o movimento financeiro é algo
absurdo, né? Então, os caras vão mudar as regras do jogo. Eu acho que isso vai impactar internacionalmente, né? Como se é visto a maratona, né? Eu acho que todo mundo agora, todo mundo, todas as outras organizadoras de provas importantes internacionais vão estar de olho atento para ver como é que isso se desenvolve. E realmente é um negócio de doido. Imagina você ter uma logística para 50 mil pessoas correr no sábado e você reorganizar toda a cidade para 50 mil correr no domingo, né? Então, o negócio Mas, cara, eu até fui buscar aqui, porque eu lembro que o número de inscritos foi absurdo pro sorteio. Absurdo. Eu fui buscar aqui, porra, 1,3 milhões de pessoas tentaram o sorteio, cara. Sabe? é, Então é um caminho base, sei lá, uma tentativa de uma solução mínima, né, para conseguir realmente colocar mais gente para dentro, né? Porque a Maratona de Londres também, entre as majors, é a mais difícil de ser sorteada. exatamente, exatamente, né? L Cara, Talk, 1,3 milhões de inscritos, cara. é, 1,3 milhões é muita coisa. é bizarro, é bizarro. Então, os caras colocam 100 mil para dentro fácil, fácil. Exato. Mas aí fica essa logística, né? De como que você vai conseguir organizar tudo pro dia seguinte. Mas aí, acho que eles dão um jeito. Ah, não, os caras Isso é operam, simples. né? Tem ali 6, 7 horas, né? Você vai ter 2 turnos para organizar tudo, né? Equipe de limpeza, abastecimento de toda a estrutura, logística de segurança, cuidados médicos, medalha. E, cara, só mais um adendo que eu queria falar. Mais uma coisa que eu queria falar, cara, da City, mano. Eu acho que esse ano vai estar muito frio a largada. Mais frio que nos anos anteriores. Então, quem for correr a City e for de fora de São Paulo, quem não tiver acostumado com frio, se organiza bem, porque eu lembro das Cities que eu fui correr e vinham alguns amigos cariocas completamente agasalhados, né, para largada. Depois melhora um pouquinho, mas costuma fazer muito frio na largada, é um espaço aberto ali se for no Pacaembu de novo a largada, enfim, né, venta muito, tal, então assim, vai preparado para que esse ano eu acho que a coisa vai ficar mais intensa ainda, porque a gente está tendo várias situações climáticas aí que estão intensificando e agravando, né, tanto para cima quanto para baixo a temperatura. É, né, cara? E uma dica sempre que eu falo é, cara, comprem luva. Ah, mas eu moro no Nordeste. Se você vai correr SP City, geralmente, né, a temperatura, como o José falou, por exemplo, estiver abaixo ali dos 18, 17 graus, uma luva salva corridas, tá ligado? Que as nossas extremidades É, é o que mais sente. Então, pô, é algo que não dá pra gente negligenciar. extremidade, pescoço e orelha. Três coisinhas que você precisa proteger, que o resto você dá conta que o corpo esquenta. O resto do corpo esquenta. Total. Então é isso, Joãozinho. Mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores, né, cara? Amamos vocês. Tamo aí agora, Joãozinho. Próximo episódio, episódio 300. Cara, é muito episódio, hein, bicho? É muito É, episódio, cara. A gente já falou de tudo nisso aqui, ainda arruma assunto. vamos fazer um episódio massa. Desejando nosso episódio 300. Já tá tudo Porra, organizado aqui, né, na imaginação. Colocar em prática agora. porra, cara. Vamos pensar. Tá pensando que pode ser um episódio a gente tentar um ao vivo, né, cara? Eu acho massa, eu acho massa. Né? A Tipo, gente. pegar uma Tá, internetzinha da hora, fazer uma transmissão no YouTube, acho que rola, hein? Ou no Instagram, não sei, a gente vê onde que funciona mais. Ou, ou ser um ao vivo para os apoiadores, tá ligado? A gente liberar o link para Pô, também, retomar. A gente chegou a fazer isso em alguns episódios, só que sim. como a gente estava tendo muita alteração de data, horário, por Uhum. conta de agendas nossas, às vezes por causa do convidado, então ficava Eu mais difícil. acho que é uma boa ideia, vamos acertar isso aí. Porque 300 é muita coisa, cara. A gente não dá pra deixar passar com qualquer episódio, não. Pô, cara, cara. Fala Porra, mano, 300. 300, maluco. Você Oi? tá doido. 300 é muita coisa, velho. Puta que pariu.
Eu só lembro de Tigas. Fala 300, 300. Pô, um meme. Pode crer. É E agradecer também a Dobro, tá com nós aí desde muito tempo já também, cara. Pô, se a gente tá chegando no 300, ela tá desde 2022. faz tempo, hein? Puta, faz muito tempo aí. Dobro, valeu. Quem quiser aí 10% de desconto, além das várias promoções que toda semana, todo dia tem de combo de desconto extra, etc. Coloca lá nosso cupomzinho Ironias, que você soma ao que já tem de benefício lá do site. Total. E é isso aí, mano. Vamos Valeu, lá que... valeu, galera. É Valeu, nóis. é nóis. Fechou.